Meu nome é Gisele, e vou contar uma história que ainda me parece irreal, mesmo tendo acontecido comigo. Não é fácil falar sobre isso, mas sinto que preciso. Talvez para organizar meus pensamentos, talvez para entender como cheguei até aqui. Tudo começou há 3 meses, quando nossa filha nasceu. Sofia. Escolhemos esse nome juntos, Júlio e eu, numa daquelas noites em que ainda conversávamos sobre o futuro. Lembro que ele segurou minha mão e disse que queria um nome que significasse sabedoria. Na época, achei lindo. Hoje, quando olho para minha pequena dormindo no berço, penso que a sabedoria veio de um lugar que eu não esperava. Trabalhava como arquiteta há 6 anos quando engravidei. Não era um escritório enorme, mas eu gostava do que fazia. Projetava casas, reformas, espaços comerciais pequenos. Havia algo gratificante em transformar uma planta baixa em realidade, em ver alguém entrando pela primeira vez no ambiente que você desenhou. Júlio sempre disse que se orgulhava de mim, que era bonito ter uma esposa tão dedicada. Ele trabalhava como engenheiro civil, ganhava bem e vivíamos confortavelmente. A gravidez foi planejada. Queríamos um filho. Conversamos sobre isso durante meses. Júlio parecia empolgado, comprava roupinhas minúsculas, montou o berço sozinho, pintou o quarto de um amarelo suave que eu havia escolhido. Tínhamos planos. Eu tiraria a licença maternidade de 6 meses, depois voltaria ao trabalho. Minha mãe se ofereceu para ajudar com a bebê algumas vezes por semana. Estava tudo organizado. Sofia nasceu numa manhã de agosto, e foi como se o mundo inteiro mudasse de cor. Não vou romantizar. O parto foi difícil, doloroso, longo. Mas quando a coloquei no peito pela primeira vez, senti uma conexão que nunca havia experimentado antes. Era minha filha, pequena, frágil, dependente de mim para tudo. Os primeiros dias foram um borrão de fraldas, amamentação e noites sem dormir. Júlio ajudava, ou pelo menos eu achava que ajudava. Ele segurava Sofia quando eu precisava tomar banho, trocava uma fralda aqui e ali, mas sempre com aquele ar de quem estava fazendo um favor imenso, sabe? Como se estivesse me ajudando com algo que era exclusivamente meu. A mudança começou devagar. Tão devagar que no início eu achei que estava imaginando coisas. Júlio passou a ficar mais tempo no escritório. Quando chegava em casa, ia direto para o quarto tomar banho, depois sentava no sofá com o celular. Se Sofia chorava, ele suspirava alto antes de perguntar se eu não ia ver o que era. Como se não fosse responsabilidade dele também. Um dia, cerca de 1 mês após o parto, eu estava exausta. Tinha passado a noite anterior acordada porque Sofia estava com cólicas. Meus olhos ardiam, meu corpo doía, eu mal conseguia raciocinar. Júlio entrou na cozinha de manhã, olhou a pia cheia de louça e perguntou se eu não ia lavar aquilo. Não ofereceu ajuda. Apenas perguntou. Como se a louça se materializasse ali por mágica e fosse minha obrigação exclusiva fazê-la desaparecer. Comecei a perceber outros detalhes. A forma como ele revirava os olhos quando eu comentava que estava cansada. O jeito que desviava o olhar quando Sofia precisava ser trocada. As saídas cada vez mais frequentes com os amigos, sempre com a desculpa de que precisava relaxar depois de um dia difícil de trabalho. Como se meus dias fossem férias. As amigas dele também começaram a aparecer mais. Especialmente Débora, uma colega do escritório dele. Ela ligava em horários estranhos, mandava mensagens que ele lia e não mostrava, ria baixinho para a tela do celular enquanto eu amamentava nossa filha no sofá ao lado dele. Quando eu perguntava quem era, ele dizia que era trabalho. Sempre trabalho. 2 meses após Sofia nascer, Júlio começou a fazer comentários sobre dinheiro. Nada direto no início. Só observações soltas. Que a conta de luz tinha aumentado porque eu ficava em casa o dia todo. Que estávamos gastando muito com fraldas e remédios. Que ele estava sozinho bancando a casa agora. Cada frase era uma pequena fisgada, mas eu tentava ignorar. Afinal, eu estava de licença maternidade. Recebia meu salário normalmente. Contribuía com as contas como sempre fiz. Mas Júlio parecia não ver dessa forma. Para ele, eu estava em casa, sem fazer nada, enquanto ele sustentava a família. Como se cuidar de um bebê recém-nascido fosse um hobby relaxante. Como se acordar 3 vezes por noite, amamentar a cada 2 horas, trocar fraldas, dar banho, acalmar choros, fosse menos cansativo do que sentar em um escritório com ar-condicionado.
A gota d'água veio numa quinta-feira. Sofia tinha completado 3 meses na semana anterior. Eu estava começando a me sentir um pouco mais segura como mãe, entendendo melhor os padrões de sono dela, seus tipos diferentes de choro. Mas ainda era exaustivo. Ainda era um trabalho de 24 horas por dia, sem pausas, sem finais de semana. Naquela quinta-feira, preparei o jantar como sempre fazia. Macarrão com molho de tomate, nada elaborado. Sofia estava irritada, querendo colo o tempo todo. Consegui cozinhar com ela no sling, balançando enquanto mexia a panela. Júlio chegou às 7 da noite, 2 horas depois do horário normal dele. Não avisou que ia se atrasar. Não mandou mensagem. Serviu o jantar. Ele comeu em silêncio, olhando o celular. Eu segurava Sofia, que finalmente tinha adormecido nos meus braços. Comi com uma mão só, devagar, tentando não acordá-la. Quando terminamos, Júlio se levantou, largou o prato sujo na mesa e foi para a sala. Esperei. Pensei que talvez ele voltasse, recolhesse a louça. Mas não. Ele ligou a televisão. Fui até lá com Sofia ainda dormindo nos braços. Falei baixo, para não acordá-la. Amor, você pode levar seu prato para a pia? Ele nem olhou para mim. Continuou encarando a tela. Depois eu levo. Voltei para a cozinha. Coloquei Sofia cuidadosamente no carrinho que ficava ali perto, torci para que ela continuasse dormindo. Comecei a lavar a louça. Não só a do jantar, mas a que tinha se acumulado durante o dia. Quando terminei, voltei para a sala. Júlio ainda estava no mesmo lugar. O prato continuava na mesa da cozinha. Júlio, o prato ainda está lá. Dessa vez ele olhou para mim. Um olhar frio, cansado, diferente de tudo que eu já tinha visto nele. Gisele, eu trabalho o dia inteiro. Chego em casa morto. Não aguento mais ver louça suja. Você fica aqui em casa. Não pode ao menos manter as coisas organizadas? Algo se contraiu dentro de mim. Tentei manter a calma. Eu cuido da Sofia o dia inteiro. Ela tem 3 meses. Não é como se eu ficasse sentada assistindo televisão. Ele deu uma risada. Uma risada curta, sem humor. Cuidar de bebê. Quantas mulheres fazem isso e ainda mantêm a casa impecável? Minha mãe criou 3 filhos e nunca reclamou. Sua mãe não trabalhava fora. E você está trabalhando? Está de licença. É basicamente uma folga remunerada. Folga remunerada. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Folga. Como se acordar a cada 2 horas, amamentar até os mamilos racharem, trocar fraldas, dar banho, acalmar choros incompreensíveis fosse um descanso. Não respondi. Peguei Sofia, que tinha acordado e começava a resmungar, e fui para o quarto. Amamentei ela ali, no escuro, sentindo algo se romper dentro do meu peito. Não eram lágrimas. Era algo mais profundo. Uma percepção de que o homem com quem eu tinha casado, o pai da minha filha, não me via. Não via o que eu fazia. Não valorizava. As semanas seguintes foram uma espécie de guerra silenciosa. Júlio aumentava as cobranças. A casa nunca estava limpa o suficiente. A comida nunca estava pronta no horário que ele queria. Eu estava sempre de pijama, sempre desarrumada, sempre cansada, e ele não perdia a oportunidade de apontar isso. Você nem se arruma mais, percebeu? Disse ele certa manhã, enquanto ajeitava a gravata no espelho. Antigamente você se cuidava. Olhei para mim mesma. Cabelo preso num coque bagunçado, olheiras profundas, uma mancha de leite na camiseta. Tinha me tornado invisível. Não para mim mesma, mas para ele. Júlio, a Sofia mama a cada 2 horas. Mal tenho tempo de escovar os dentes. Outras mulheres conseguem. Você precisa se organizar melhor. Organizar melhor. Como se existisse uma fórmula mágica para encaixar 25 horas de trabalho em um dia de 24 horas. Foi num sábado que tudo explodiu. Júlio tinha saído durante a tarde, disse que ia encontrar uns amigos. Voltou às 7 da noite. Eu tinha preparado o jantar, mas Sofia estava chorando muito, com febre. Passei a tarde inteira tentando acalmá-la, ligando para o pediatra, dando antitérmico. Quando Júlio chegou, a cozinha estava uma bagunça. Panelas na pia, restos de comida no fogão, o chão com migalhas. Ele parou na porta da cozinha e apenas olhou. Um olhar longo, de desaprovação. Então foi até a mesa, onde eu tinha deixado alguns pratos que precisavam ser lavados, e fez algo que eu nunca vou esquecer.
Ele pegou os pratos, um por um, e jogou de volta sobre a mesa. Com força. O barulho ecoou pela casa. Sofia, que estava no meu colo, assustou e começou a chorar ainda mais alto. Chega de viver às minhas custas! Ele gritou. A voz dele era diferente, cheia de uma raiva que eu não conhecia. A licença maternidade não é uma doença. Vai trabalhar. A partir de hoje, cada um se sustenta por conta própria. Fiquei paralisada. Sofia chorando no meu colo, os pratos espalhados na mesa. Júlio me encarando com um ódio que me fez sentir pequena, insignificante. Ele continuou. Estou cansado de bancar tudo sozinho. Você aí, fazendo o quê? Cuidando de bebê? Isso não é trabalho. Minha avó criava 10 filhos e ainda lavava roupa no rio. Você tem máquina de lavar, tem tudo facilitado, e não consegue nem manter a casa limpa. Cada palavra era uma camada de desrespeito. Mas eu não conseguia reagir. Sofia continuava chorando, e tudo que eu queria era acalmá-la. Júlio, então, pegou o celular dele, olhou algo na tela e sorriu. Um sorriso que não era para mim. Guardou o aparelho e disse: Vou dormir. Amanhã a gente conversa sobre como você vai começar a contribuir de verdade aqui. Ele saiu da cozinha. Ouvi a porta do quarto bater. Fiquei ali, de pé, com minha filha nos braços, olhando aquela bagunça. Os pratos jogados, a comida que eu tinha preparado esfriando, a sensação de que meu casamento tinha acabado de desmoronar. Passei a noite acordada. Não por causa de Sofia, que milagrosamente dormiu algumas horas seguidas, mas porque minha cabeça não parava de funcionar. As palavras de Júlio ecoavam, vivendo às minhas custas. Como se eu fosse um peso, como se estar de licença maternidade fosse uma escolha egoísta minha, e não um direito. Como se cuidar da filha dele, da nossa filha, fosse algo sem valor. Mas algo aconteceu naquela noite. Entre uma mamada e outra, enquanto olhava Sofia dormindo no meu colo, uma clareza começou a se formar. Júlio não ia mudar. Ele não ia acordar um dia e perceber o que estava fazendo. Para ele, eu era conveniente quando correspondia às expectativas dele. Agora que eu estava cansada, desarrumada, dedicada a outra pessoa que não era ele, eu tinha deixado de ter valor. Pensei em todas as vezes que engoli comentários maldosos. Todas as vezes que me desculpei por estar cansada. Todas as vezes que aceitei fazer tudo sozinha enquanto ele relaxava. Tinha me tornado pequena aos poucos, e nem percebi. Mas agora percebia. Quando o sol começou a nascer, peguei meu celular. Fiz algumas ligações. Primeiro para minha mãe. Ela atendeu preocupada. Eram 6 da manhã de um domingo. Expliquei a situação. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Venho para aí hoje à tarde. Não deixo você sozinha. Depois liguei para Beatriz, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela era da área de contabilidade, entendia de finanças. Contei tudo. Ela ouviu sem interromper e quando terminei disse: Gisele, você precisa se proteger. Juridicamente, financeiramente, emocionalmente. Estou aqui para o que você precisar. Então comecei a pensar. Júlio tinha dito que cada um deveria se sustentar por conta própria. Muito bem. Ele ia descobrir o que isso realmente significava. Quando Júlio acordou, por volta das 10 da manhã, fui até o quarto. Ele estava se vestindo, evitava olhar para mim. Falei com uma voz que eu mesma não reconheci. Calma, firme. Você tem razão. Ele parou, surpreso. Como? Você tem razão. Cada um deve se sustentar por conta própria. Então vamos fazer exatamente isso. Entreguei a ele alguns papéis que eu tinha preparado durante a madrugada. Era uma lista detalhada de todas as despesas da casa. Aluguel, condomínio, luz, água, internet, alimentação, produtos de limpeza. Tudo dividido ao meio. Sua metade dá R$ 2.400 por mês. Falei. Pode fazer um Pix ou transferência. Como preferir. Ele olhou os papéis confuso. Do que você está falando? Você disse que cada um se sustenta por conta própria. Então vamos dividir as despesas igualmente. Aqui está a sua parte. Gisele, eu pago o aluguel. Sim, e eu sempre contribuí com as outras contas. Mas agora vamos fazer diferente. Metade para mim, metade para você. Justo, não é? Ele começou a ficar vermelho. Você está de licença. Não trabalha. Licença maternidade é remunerada. Recebo meu salário.
E segundo você mesmo, cuidar de bebê não é trabalho. Então tenho tempo sobrando para garantir que tudo seja dividido certinho. Peguei outro papel. Aqui está uma lista dos cuidados com a Sofia. Mamadas, trocas de fralda, banhos, consultas médicas, vacinas. Está tudo detalhado por horário. Vamos dividir também. Suas noites são segunda, quarta e sexta. Eu fico com terça, quinta, sábado e domingo, já que são 4 noites e preciso de uma a mais por enquanto. Mas podemos revisar mensalmente. Você enlouqueceu? Não, estou apenas aceitando sua proposta. Cada um se sustenta por conta própria, lembra? Isso significa dividir tudo. Dinheiro, tarefas, responsabilidades. Entreguei a ele mais um papel. Esta é a escala de limpeza da casa. Você fica responsável pela sala e pelo banheiro. Eu cuido da cozinha e do quarto. Roupas, cada um lava as suas. Comida, cada um prepara a sua, a não ser que queira dividir os custos e o trabalho de cozinhar. Júlio estava segurando os papéis, mas não parecia conseguir processar o que estava acontecendo. Gisele, isso é ridículo. É o que você pediu. Autonomia financeira, divisão de responsabilidades. Estou apenas organizando para que tudo fique claro. Saí do quarto antes que ele pudesse responder. Fui para a cozinha, onde tinha deixado Sofia dormindo no carrinho, e comecei a preparar meu café da manhã. Minhas mãos tremiam um pouco, mas por dentro eu sentia uma estranha sensação de leveza, como se tivesse largado um peso que carregava há meses. Júlio apareceu na cozinha alguns minutos depois. Ainda segurava os papéis. Você não está falando sério. Olhei para ele enquanto passava manteiga no pão. Estou completamente séria. Pode começar hoje mesmo. Sua primeira noite com a Sofia é amanhã, segunda-feira. Sugiro que pesquise sobre rotina noturna de bebês. E ela está com uma leve assadura. O pediatra recomendou trocar a fralda a cada 2 horas e passar pomada. Está tudo anotado. Eu tenho que trabalhar amanhã. Eu também voltarei a trabalhar em 3 meses. E aí, você acha que vou parar de cuidar dela à noite? Todas as mães trabalham cansadas. Você pode fazer o mesmo. Ele jogou os papéis na mesa. Isso é vingança. Você está tentando me punir. Não é vingança. É igualdade. Você disse que a licença maternidade não é uma doença, que eu deveria trabalhar. Então vou trabalhar. Vou trabalhar cuidando da nossa filha, mantendo a casa, e vou cobrar que você faça a sua parte. Se é fácil como você diz, não vai ser problema nenhum. Sofia acordou e começou a chorar. Fui até ela, peguei no colo, comecei a amamentar. Júlio ficou ali parado, claramente sem saber o que fazer. Então, pegou o celular e saiu de casa. Bateu a porta com força. Minha mãe chegou à tarde, como prometeu. Trouxe comida, trouxe carinho, trouxe a sensação de que eu não estava sozinha. Contei tudo a ela enquanto tomávamos café na cozinha. Sofia dormia no colo dela e minha mãe a embalava com aquele jeito experiente de quem já criou filhos. Você fez certo, ela disse. Esse menino precisa acordar para a realidade. Não pode tratar você assim. Mãe, e se isso acabar com o casamento? Ela olhou para mim com aquela seriedade que só mães conseguem ter. Filha, casamento que só funciona quando a mulher se anula não é casamento. É sacrifício, e você não merece viver assim. As palavras dela ficaram comigo. Sacrifício. Era isso que eu vinha fazendo. Me sacrificando aos poucos, apagando pedaços de mim para caber nas expectativas de Júlio. Ele voltou tarde da noite. Não jantou conosco. Foi direto para o quarto. Minha mãe dormiu no sofá, insistiu em ficar. Disse que não me deixaria sozinha naqueles primeiros dias. Na segunda-feira de manhã, quando Júlio estava saindo para o trabalho, eu o lembrei. Hoje é sua noite com a Sofia. Volte no horário para eu poder te passar as orientações. Ele não respondeu, apenas saiu. Durante aquela semana, mantive minha rotina. Cuidava de Sofia, mantinha minha parte da casa limpa, preparava minha comida. Júlio continuava fazendo o mesmo de sempre, trabalhando, voltando tarde, evitando qualquer responsabilidade com a filha. Mas agora, eu não fazia mais a parte dele. Sua louça ficava suja na pia até ele lavar. Suas roupas se acumulavam no cesto. O banheiro, que era a responsabilidade dele, começou a ficar sujo. Na quinta-feira, ele explodiu. Isso aqui virou um chiqueiro! Você não vai limpar nada? Estava dando banho em Sofia. Continuei ensaboando os cabelos fininhos dela com cuidado.
Estou limpando minha parte. A sua está do jeito que você deixou. Gisele, isso é ridículo! Somos um casal! Somos? Porque na sábado passado você deixou bem claro que cada um deveria se sustentar por conta própria. Estou apenas seguindo suas instruções. Ele saiu bufando. Ouvi a porta bater de novo. Sofia nem se assustou mais. Já estava acostumada. Beatriz veio me visitar naquela sexta. Trouxe uns documentos para eu assinar, algumas orientações financeiras. Ela tinha me ajudado a abrir uma conta separada, transferir meu salário para lá, organizar minhas finanças de forma independente. Como você está se sentindo? Ela perguntou enquanto tomávamos chá. Estranha, assustada, mas também aliviada, como se tivesse acordado de um pesadelo. E ele? Mudou alguma coisa? Não. Ele continua achando que vou desistir, voltar a fazer tudo. Mas não vou. Não posso. Se eu voltar agora, ele vai aprender que pode me tratar mal, e eu sempre vou ceder. Você está sendo forte. A Sofia tem sorte de ter uma mãe assim. Olhei para minha filha dormindo no carrinho. Forte. Não me sentia forte. Me sentia assustada, confusa, perdida. Mas também sentia que estava fazendo a coisa certa. O final de semana foi tenso. Júlio mal saiu do quarto. Pedia comida por aplicativo, deixava as embalagens espalhadas. A sala estava uma bagunça, já que era responsabilidade dele. Eu mantinha o quarto e a cozinha impecáveis. A divisão estava clara, quase física. A casa tinha se tornado um mapa da nossa separação. No domingo à noite, ele finalmente tentou uma abordagem diferente. Veio até a cozinha onde eu estava preparando sopa para mim. Sofia dormia no sling, amarrada no meu peito. Gisele, a gente precisa conversar. Continuei mexendo a panela. Estou ouvindo. Isso não pode continuar assim. A casa está dividida, a gente não se fala, mal nos vemos. E? Ele hesitou. Eu acho que exagerei no que disse sábado passado. Desliguei o fogo. Coloquei a tampa na panela. Virei para ele. Você acha que exagerou? Estava nervoso, cansado. Falei umas coisas que não devia. Tipo me acusar de viver às suas custas? Ele desviou o olhar. Foi sem querer. Júlio, você gritou comigo. Jogou pratos na mesa. Disse que cuidar de bebê não é trabalho. Disse que cada um deveria se sustentar por conta própria. Não foi sem querer. Foi muito bem pensado. Mas eu não queria que você levasse tão a sério. Ah, então eu deveria ter ignorado? Fingido que não aconteceu? Continuado fazendo tudo sozinha enquanto você me desrespeita? Não é isso. É que... Você está exagerando. Isso de dividir tudo, essas listas, isso é infantil. Senti algo quente subindo pelo meu peito. Não era raiva. Era indignação. Era a percepção de que ele não tinha entendido nada. Infantil é esperar que eu faça tudo sozinha e não reclame. Infantil é achar que licença maternidade é férias. Infantil é jogar pratos na mesa porque a casa não está do jeito que você quer. Gisele. Não, você vai me ouvir agora. Eu passei 3 meses me matando para dar conta de tudo. Cuidar da Sofia, manter a casa, preparar comida e ainda tentar estar arrumada e feliz para você. 3 meses me anulando, me cobrando, me sentindo culpada por estar cansada. E você? Você só cobrava mais. Nada do que eu fazia era suficiente. Eu trabalho o dia inteiro. E eu não? Você acha que cuidar de um bebê recém-nascido é menos cansativo? Você tem horário de almoço, tem pausas, tem final de semana. Eu não tenho nada disso. Sofia não entende de finais de semana. Ela não me dá horário de almoço. Ele ficou em silêncio. Então disse algo que me surpreendeu. Minha mãe nunca reclamou. E de repente muita coisa fez sentido. A referência constante à mãe dele. A avó. Há mulheres de outras gerações que faziam tudo e não reclamavam. Júlio tinha crescido vendo a mãe se matar de trabalhar, se anular, e achou que isso era normal, que era assim que as coisas deveriam ser. Júlio, sua mãe não tinha escolha, era outra época. Hoje as mulheres podem escolher não se anular. Então você está escolhendo desistir do nosso casamento? Estou escolhendo não desistir de mim. Sofia começou a se mexer, sinalizando que ia acordar. Peguei a sopa e saí da cozinha. Deixei Júlio ali, parado, sem resposta.
As semanas seguintes foram uma batalha silenciosa. Júlio testava limites, deixava a louça suja por dias, não limpava o banheiro, reclamava da bagunça. Mas eu não cedia. Mantinha minha parte impecável e ignorava a dele. Se ele queria viver assim, problema dele. Minha mãe continuava vindo algumas vezes por semana. Beatriz ligava todo dia. Elas eram meu suporte, minha rede de segurança emocional. Sem elas, não sei se teria conseguido manter a firmeza. Um dia, cerca de um mês depois do nosso confronto, cheguei em casa após uma consulta com a pediatra de Sofia e encontrei Júlio na sala com Débora. Sim, aquela Débora, a colega de trabalho dele. Eles estavam sentados no sofá, tomando café, rindo de algo no celular. Parei na porta. Débora me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Júlio se levantou rapidamente. Gisele, você voltou cedo. Voltei no horário normal. O que ela está fazendo aqui? Débora sorriu. Um sorriso pequeno, quase malicioso. Júlio me convidou para tomar um café. Estávamos discutindo um projeto do escritório. Na sala da casa dele? Nossa casa. Júlio corrigiu. E sim, às vezes é melhor trabalhar em um ambiente mais tranquilo. Olhei para os dois. Para o jeito que Débora estava sentada, relaxada demais. Para como Júlio parecia desconfortável, mas também desafiador. Como se estivesse testando para ver o que eu faria. Tudo bem, disse. Mas quando terminar a reunião de trabalho, não esqueça de limpar o banheiro. Já faz 2 semanas. Subi para o quarto com Sofia. Ouvi Débora perguntar alguma coisa em voz baixa. Ouvi Júlio responder. Ouvi risadas. Fechei a porta. Naquele momento, algo dentro de mim se aquietou. Não senti ciúmes. Não senti dor. Senti uma estranha clareza. Júlio estava tentando me provocar. Queria que eu surtasse, que fizesse uma cena, que voltasse a ser a esposa submissa que aceitava tudo. Mas eu não ia dar a ele essa satisfação. Débora saiu 1 hora depois. Júlio subiu para o quarto. Você não vai falar nada? Estava trocando a fralda de Sofia. Sobre? Sobre a Débora ter estado aqui. Você disse que era trabalho. É trabalho? É. Então não tenho nada a falar. Ele pareceu desapontado. Como se esperasse outra reação. A gente não conversa mais, Gisele. Conversar sobre o quê? Sobre como você me desrespeita? Sobre como traz outras mulheres para nossa casa? Sobre como ainda não limpou o banheiro? Está tudo voltando para isso? Para essas listas ridículas? Terminei de trocar Sofia e a coloquei no berço. Virei para Júlio. Não é sobre as listas. É sobre respeito. Você não me respeita. Não respeita meu trabalho como mãe. Não respeita meu cansaço. Não respeita nosso casamento. E eu não vou mais aceitar isso. Então o que você quer? Divórcio? A palavra ficou suspensa no ar. Divórcio. Até algumas semanas atrás, a ideia me apavorava. Agora, parecia apenas uma palavra. Uma possibilidade. Não necessariamente ruim. Quero que você seja honesto. Consigo mesmo e comigo. Você ainda quer esse casamento? Porque suas atitudes dizem que não. Ele não respondeu. Ficamos ali, nos encarando, com Sofia dormindo inocentemente entre nós. Então ele saiu do quarto. Naquela noite, liguei para Beatriz e contei sobre Débora. Ela ficou quieta por um momento. Você acha que eles estão tendo um caso? Não sei. E, sinceramente, não sei se me importo mais. Como assim? Beatriz, eu estou exausta. Exausta de tentar salvar um casamento que Júlio claramente não valoriza. Exausta de me provar, de brigar por respeito. Talvez seja a hora de aceitar que não vai funcionar. E você está em paz com isso? Não sei se estou em paz, mas estou cansada, muito cansada. Depois que desliguei, fiquei olhando Sofia dormir. Ela era tão pequena, tão inocente. Não pediu para nascer em um lar dividido. Não pediu pais que mal se falam. Mas também não merecia crescer vendo a mãe infeliz, se anulando, aceitando migalhas de afeto. Tomei uma decisão naquela noite. Ia dar mais algumas semanas. Se Júlio mudasse, mostrasse que entendia, que estava disposto a ser parceiro de verdade, a gente tentaria. Mas se continuasse do jeito que estava, eu terminaria. Por mim e por Sofia. As semanas passaram. Júlio não mudou. Continuava fazendo o mínimo, reclamando do máximo, trazendo Débora para casa com frequência cada vez maior.
sempre com a desculpa de trabalho, sempre me desafiando a reagir. Eu não reagia. Continuava cuidando de Sofia, mantendo minha parte da casa, vivendo minha vida. Começamos a ser como dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Foi minha mãe quem tocou no assunto primeiro. Filha, até quando você vai aguentar isso? Estávamos na cozinha, ela me ajudando a organizar as coisas de Sofia. Não sei, mãe. Estou esperando alguma coisa, algum sinal de que vale a pena tentar. E se esse sinal nunca vier? Então eu vou embora. Ela pegou minha mão. Você sabe que pode vir morar comigo, né? Você e a Sofia. Minha casa é grande, tem espaço. Eu sei, e agradeço, mas quero ter certeza antes de tomar essa decisão. Certeza do quê? De que tentei tudo. No dia em que Sofia completou 4 meses, algo mudou. Júlio chegou em casa mais cedo que o normal. Trazia flores. Margaridas, minhas favoritas. Fazia meses que ele não fazia um gesto assim. Para você, disse, estendendo o buquê. Peguei as flores, desconfiada. O que está acontecendo? Não pode ser só porque eu quis? Pode, mas normalmente não é. Ele suspirou. Sentou no sofá. Parecia cansado. Não cansado de trabalho, mas cansado de outra coisa. Da situação, talvez. Gisele, esse último mês foi horrível. A casa dividida, a gente sem se falar. Eu odeio isso. Sentei na poltrona em frente a ele. Sofia estava dormindo no carrinho. Eu também odeio. Então vamos parar. Vamos voltar ao normal. Normal? Júlio, qual normal? Aquele em que eu fazia tudo e você só reclamava? Não, um normal novo. Onde a gente divide as coisas de verdade. Onde eu ajudo mais. Ajudo? Júlio, não é ajudar. É responsabilidade. É ser pai, ser marido. Tudo bem, responsabilidade. Eu assumo. Prometo. Olhei para ele. Queria acreditar. Queria tanto acreditar que aquilo era real, que ele tinha entendido. Mas algo em mim hesitava. E a Débora? Ele desviou o olhar. O que tem ela? As visitas constantes, os cafés, os risos. O que tem? É só colega de trabalho. Júlio, olha para mim e me diz a verdade. Você está tendo um caso com ela? Houve um silêncio longo. Longo demais. Então ele disse. Não, não estou tendo um caso. Mas o jeito que disse, a demora, o desvio de olhar. Tudo indicava que havia algo. Talvez não um caso ainda, mas alguma coisa. Uma conexão, um flerte, alguma coisa que não deveria existir. Mas você gostaria, afirmei. O quê? De ter um caso. Você gostaria. Admite. Ele ficou vermelho. Gisele, não é assim que as coisas funcionam. Então me explica como funciona. Porque da onde eu estou vendo, você está insatisfeito com o nosso casamento, está trazendo outra mulher para nossa casa, e agora aparece com flores esperando que tudo volte ao que era. Eu só quero que a gente volte a ser feliz. Nós não éramos felizes. Eu não era feliz. Eu estava me matando para manter as aparências enquanto você me desrespeitava todos os dias. A voz tinha subido. Sofia acordou e começou a chorar. Peguei ela no colo automaticamente, embalando, tentando acalmar. Júlio ficou sentado, olhando para o chão. Então é isso? Acabou? Não sei, Júlio. Sinceramente, não sei. Você ainda me ama? A pergunta me pegou desprevenida. Ainda amava? Olhei para o homem à minha frente. O pai da minha filha. O homem com quem eu tinha casado achando que passaríamos a vida juntos. E percebi que não sabia a resposta. Eu não sei, disse honestamente. Acho que ainda amo a pessoa que você era, ou que eu achei que você era. Mas o homem que está aqui agora, não sei se conheço. Não sei se amo. Ele levantou. Pegou as chaves do carro. Preciso sair. Pensar. Júlio, não, você está certa. Eu preciso pensar sobre o que eu quero de verdade. E você também. A gente conversa depois. Ele saiu. As flores ficaram sobre a mesa. Bonitas, delicadas, completamente deslocadas naquele momento. Júlio não voltou naquela noite. Ligou por volta das 11 dizendo que estava no hotel, que precisava de um tempo. Eu disse que tudo bem. E realmente estava tudo bem. A casa parecia mais leve sem ele ali. Nos dias seguintes, ele pegou algumas roupas. Disse que ia ficar no hotel por uma semana, organizar a cabeça.
Novamente, eu disse que tudo bem. Sofia e eu estávamos bem. Minha mãe vinha todos os dias. Beatriz também. Eu não estava sozinha. Foi durante aquela semana que descobri sobre Débora. Não de propósito. Encontrei Fernanda, esposa de um colega de Júlio, no supermercado. Ela estava com aquela cara de quem tem uma fofoca importante e não aguenta guardar. Gisele, como você está? Bem, Fernanda. E você? Eu fico pensando em você, sabe? Deve ser difícil com o Júlio e a Débora trabalhando tão próximos. Senti algo gelar dentro de mim. Como assim? Ela abriu um sorriso desconfortável. Ah, você sabe. Os dois sempre juntos. O pessoal do escritório comenta. Mas tenho certeza que não é nada, né? O Júlio é tão focado no trabalho. Comenta o quê, Fernanda? Ah, bobagens. Sabe como é escritório. Pessoal fofoqueiro. Me conta. Ela hesitou, mas aquela vontade de fofocar era mais forte. Dizem que eles almoçam juntos todo dia, que ficam até tarde trabalhando sozinhos, bem, que parecem muito próximos. Mas é só impressão, tenho certeza. Tenho certeza, repeti sem expressão. Terminei as compras no automático. Cheguei em casa e coloquei Sofia para dormir. Então peguei o celular e fiz algo que nunca tinha feito. Abri as redes sociais de Débora. Não foi difícil encontrar. Ela tinha um perfil público e lá estavam as fotos. Várias fotos. Almoços em restaurantes caros, cafés em padarias charmosas, drinks após o trabalho. E em muitas delas, Júlio aparecia, sempre sorrindo, sempre à vontade. Algumas fotos eram de semanas atrás. Algumas eram recentes. Havia uma foto particularmente reveladora. Débora e Júlio em um bar, ele com o braço ao redor dos ombros dela. A legenda dizia: melhores colegas de trabalho do mundo. Alguém tinha comentado: colegas? Jura? Com uma carinha de risada. Débora tinha respondido com um emoji piscando. Fechei o celular. Respirei fundo. Senti nada. Ou talvez algo tão profundo que parecia nada. Não era surpresa. No fundo, eu já sabia. Desde as primeiras visitas dela em casa. Desde os sorrisos, os olhares, os segredos. Júlio estava tendo um caso. Talvez não físico ainda, mas emocional com certeza. Ele tinha transferido para Débora o que deveria dar a mim. Atenção, afeto, prioridade. Quando ele voltou no final da semana, eu estava pronta. Tinha organizado documentos, conversado com Beatriz sobre questões legais, preparado mentalmente. Sofia estava com minha mãe, para eu poder ter essa conversa sem interrupções. Júlio entrou em casa com uma expressão séria. Precisamos conversar, ele disse. Precisamos. Concordei. Sentamos na mesa da cozinha. A mesma mesa onde ele tinha jogado os pratos semanas atrás. Parecia uma vida inteira. Eu pensei muito essa semana, ele começou. Sobre nós, sobre o que eu quero. E eu acho que a gente precisa de um tempo. De verdade. Não ficar morando junto, fingindo que está tudo bem. Uma separação. Uma separação temporária, para a gente ver se é isso mesmo que queremos. Olhei para ele, realmente olhei, e percebi que ele estava mais leve, aliviado até. Não era sobre pensar no casamento. Era sobre permissão. Ele queria permissão para ficar com Débora, sem a culpa de estar traindo oficialmente. Tudo bem, disse. Ele piscou, surpreso. Tudo bem? Sim, você está certo. A gente precisa de um tempo. Você concorda? Júlio, esse casamento acabou. Talvez tenha acabado há meses. A gente só estava prolongando o inevitável. Mas a Sofia vai ficar bem. Ela é pequena, vai se adaptar. E você pode visitá-la sempre que quiser, desde que avise antes e respeite os horários dela. Você está sendo muito calma sobre isso. Estou cansada de não ser calma, de brigar, de sofrer, de me diminuir. Quero paz, e claramente você também quer. Então vamos cada um para o nosso lado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: tem a Débora. Não estou tendo um caso, mas há algo ali, e eu não posso explorar isso estando casado. A honestidade tardia quase me fez rir. Quase. Eu sei sobre a Débora. Vi as fotos nas redes sociais. Todo mundo sabe, Júlio. Menos eu, aparentemente. Ele ficou vermelho. Gisele, eu nunca te traí. Não fisicamente. Mas emocionalmente, sim. Você transferiu para ela tudo o que deveria dar a mim.
Fez dela prioridade. Me fez sentir um peso enquanto a tratava como recompensa. Ele começou, mas não terminou. Porque não havia o que dizer. Era verdade. Vou ficar com o apartamento. Continuei. Está no meu nome também, e preciso de um lugar para criar a Sofia. Você pode pegar suas coisas quando quiser. Sobre questões financeiras, minha amiga Beatriz vai entrar em contato contigo. Ela é contadora e vai ajudar a organizar tudo certinho. Você já tinha isso tudo planejado. Tive uma semana sozinha, tempo suficiente para pensar com clareza. Júlio levantou. Ficou ali parado, sem saber o que fazer. Então estendeu a mão, como se fôssemos fechar um negócio. Sem ressentimentos? Olhei para a mão dele. Não apertei. Com muitos ressentimentos, Júlio. Você me machucou. Me desrespeitou. Me fez sentir pequena. Isso não desaparece com um aperto de mão. Mas não vou carregar isso comigo. Vou trabalhar para superar. Por mim e pela Sofia. Abaixei a mão dele gentilmente. Pode pegar suas coisas. Vou buscar a Sofia na casa da minha mãe. Saí do apartamento e desci até o estacionamento. Sentei no carro e finalmente deixei algumas lágrimas saírem. Não muitas. Não era tristeza pela separação. Era alívio. Alívio misturado com luto. Luto pela versão do casamento que eu tinha imaginado. Pela família que eu tinha sonhado. Pelo futuro que não existiria. Mas também havia algo novo nascendo. Uma sensação de liberdade. De possibilidade. De poder ser eu mesma sem me desculpar. Enxuguei as lágrimas, liguei o carro e fui buscar minha filha. Os meses seguintes foram de adaptação. Júlio pegou todas as suas coisas e foi morar em um apartamento menor. Confirmou o relacionamento com Débora poucas semanas depois. Postaram fotos juntos nas redes sociais, sorridentes, felizes. Alguns amigos me mandaram mensagens solidárias. Eu agradecia educadamente e mudava de assunto. A verdade é que não me importava mais. Júlio podia ser feliz com Débora. Podia construir a vida que quisesse. Não era mais problema meu. Voltei ao trabalho quando Sofia completou 6 meses. Minha mãe ajudava cuidando dela 3 dias por semana. Nos outros dias, Sofia ia para uma creche excelente que eu tinha encontrado perto do escritório. Era cansativo conciliar trabalho e maternidade, mas era um cansaço diferente. Era um cansaço com propósito, sem o peso da humilhação constante. Júlio visitava Sofia a cada 15 dias. Sempre avisava antes, sempre vinha no horário combinado. Nessas visitas, éramos educados um com o outro, cordiais. Tratávamos apenas do necessário sobre nossa filha. Ele pagava a pensão em dia. Cumpria seus deveres de pai. Mas não havia conexão. Não havia proximidade. Um dia, cerca de 8 meses após nossa separação, Júlio apareceu para buscar Sofia e pediu para conversar. Débora tinha terminado com ele. Ela tinha conhecido outra pessoa. Júlio estava arrasado. Eu estraguei tudo, disse ele. Destruí nosso casamento por algo que não durou nem um ano. Olhei para ele. Vi um homem arrependido, perdido. Mas não senti pena. Não senti vontade de consolar. Senti apenas uma distância tranquila. Júlio, você não destruiu nosso casamento por causa da Débora. Você destruiu porque me desrespeitou. Porque desvalorizou meu trabalho como mãe. Porque quis que eu me anulasse para te servir. A Débora foi só o sintoma, não a causa. Mas eu mudei. Eu entendo agora o quanto eu estava errado. Talvez tenha mudado, espero que sim. Mas não comigo. Esse tempo já passou. Você não pensa em tentar de novo, pela Sofia? A Sofia não precisa de pais casados. Ela precisa de pais felizes. E eu não sou feliz com você. Não confio mais. E confiança não se reconstrói facilmente. Ele aceitou. Não discutiu. Pegou Sofia, passou o final de semana com ela e devolveu no domingo à noite. Desde então, não tocou mais no assunto. Hoje, 1 ano e meio após aquela noite em que Júlio jogou os pratos na mesa, olho minha vida e quase não reconheço. Sofia está com 1 ano e 9 meses. É uma criança feliz, saudável, cheia de energia. Fala algumas palavras, corre pela casa, adora música. Voltei a me sentir eu mesma. Não a versão de mim que existia antes de me casar, nem a que existiu durante o casamento. Uma versão nova, mais forte, mais consciente, mais inteira. O apartamento é meu. Redecorei tudo, tirei qualquer vestígio de Júlio.
É um espaço leve, cheio de vida, onde Sofia e eu construímos nossas memórias. Minha mãe visita regularmente. Beatriz continua sendo minha melhor amiga e conselheira. Tenho uma rede de apoio sólida. No trabalho, recebi uma promoção. Não porque voltei sendo a mesma, mas porque voltei sendo melhor. Mais focada, mais dedicada, mais criativa. A maternidade não me diminuiu como profissional. Me expandiu. Quanto ao amor, não estou procurando. Não agora. Talvez algum dia. Mas não tenho pressa. Estou aprendendo a gostar da minha própria companhia. A valorizar meu tempo, meu espaço, minhas escolhas. Júlio continua sendo o pai da Sofia. Visitas regulares, pensão em dia, presença nos momentos importantes. Construímos uma relação funcional de coparentalidade. Não somos amigos. Provavelmente nunca seremos. Mas somos adultos que conseguem colocar o bem-estar da filha acima de qualquer mágoa. Tem dias difíceis, claro. Dias em que Sofia pergunta pelo pai e eu preciso explicar que ele vem no próximo final de semana. Dias em que vejo famílias completas no parque e sinto uma pontada. Dias em que a exaustão de criar uma criança sozinha pesa. Mas esses dias são cada vez menos frequentes. E nos dias bons, que são maioria, sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem de dizer basta. Por ter me valorizado. Por ter mostrado à minha filha, mesmo tão pequena, que não se aceita desrespeito. Que não se fica em lugares que nos diminuem. Aquela noite, quando Júlio jogou os pratos sobre a mesa e disse que eu estava vivendo às custas dele, ele não imaginava o que aquilo ia desencadear. Não imaginava que eu fosse reagir, que eu fosse me impor, que eu fosse escolher a mim mesma. E talvez, no fundo, eu também não imaginasse. Estava tão acostumada a ceder, a me adequar, a fazer tudo sozinha sem reclamar, que tinha esquecido que podia fazer diferente. Mas fiz. E olhando para trás agora, vejo que aquela foi a noite em que tudo mudou. A noite em que parei de me fazer pequena para caber nas expectativas dele. A noite em que decidi que minha filha merecia ver a mãe de pé, inteira, forte. Sofia está dormindo no quarto dela agora. Vou até lá, apoio na porta. Observo. Ela dorme de braços abertos, completamente relaxada, confiante de que está segura. E está. Porque tem uma mãe que aprendeu que amor próprio não é egoísmo. É necessidade. Júlio foi apenas um capítulo da minha história. Um capítulo difícil, doloroso, mas que me ensinou sobre limites, respeito e valor próprio. Não o odeio, não desejo o mal dele, mas também não preciso mais dele. E essa é a maior liberdade. Perceber que você não precisa de quem não te valoriza. A casa está silenciosa agora, no bom sentido. É uma paz que construí tijolo por tijolo, decisão por decisão. É um lar que é meu, onde Sofia cresce cercada de amor verdadeiro, sem precisar ver a mãe se anular. Amanhã será um novo dia. Sofia vai acordar cedo, vamos tomar café juntas, vou levá-la à creche, trabalhar, buscá-la, brincar, dar banho, contar histórias. A rotina de sempre. Mas uma rotina que escolhi, que construí, que me pertence. E isso, percebi, é tudo. Ou pelo menos, achei que fosse tudo. Até conhecer Rodrigo. Aconteceu de forma completamente inesperada, 6 meses depois da minha conversa final com Júlio sobre reconciliação. Eu estava em uma reforma, avaliando um projeto comercial. Era uma cafeteria que o dono queria transformar em algo mais moderno. Cheguei cedo, com meus equipamentos de medição, bloco de anotações, Sofia na creche. Ele estava lá. Alto, cabelos escuros já grisalhos nas têmporas, óculos de armação discreta. Segurava uma câmera profissional. Fotógrafo, descobri depois. O dono tinha contratado ele para fazer o registro do antes e depois da reforma. Não foi amor à primeira vista, nem atração imediata. Foi apenas um cumprimento educado, uma troca de informações práticas sobre o espaço, cada um focado no seu trabalho. Ele fotografava cantos específicos enquanto eu media paredes e anotava possibilidades. Mas houve um momento. Estava agachada analisando uma tomada mal posicionada quando ouvi o clique da câmera. Levantei, pronta para reclamar, mas ele estava fotografando a janela atrás de mim, a luz que entrava. Desculpa, estava no seu caminho? Perguntou. Não, só pensei que estava me fotografando. Ele sorriu. Não aquele sorriso conquistador, ensaiado,
Um sorriso genuíno, meio sem graça. Não fotografo pessoas sem permissão, só a luz. Ela está incrível nessa hora do dia. E ficamos conversando. Não sobre nada importante. Sobre luz natural, sobre como cada espaço tem uma personalidade, sobre trabalho. Foi leve. Não havia expectativa, não havia tensão. Apenas duas pessoas conversando sobre coisas que gostavam. Nos encontramos novamente 3 semanas depois, na mesma cafeteria. Eu voltava para conferir se as mudanças estruturais que sugeri eram viáveis. Ele voltava para fotografar o progresso. Dessa vez conversamos mais. Ele me contou sobre um projeto fotográfico que fazia com arquitetura urbana. Eu contei sobre um desafio que tinha no trabalho, um cliente difícil que queria o impossível com um orçamento mínimo. Foi natural quando ele perguntou se eu queria tomar um café depois. Quase recusei. Quase inventei uma desculpa. Mas então percebi que estava com medo. Medo de me abrir, de confiar, de me arriscar novamente. Mas também percebi que não queria viver com medo. Aceitei. Fomos a uma padaria próxima. Conversamos por 2 horas. Ele me contou sobre o divórcio dele, que tinha acontecido anos atrás. Sobre como tinha sido difícil, mas necessário. Sobre o filho adulto que morava em outra cidade. Eu contei sobre Sofia, sobre a separação recente, sobre estar reaprendendo a ser só eu. Ele não tentou me impressionar. Não falou sobre conquistas ou status. Falou sobre fotografias que tinha tirado e que ninguém além dele tinha visto. Sobre como gostava de acordar cedo para capturar a luz do amanhecer. Sobre um gato que tinha adotado e que só comia ração se fosse servida em prato de porcelana. Quando nos despedimos, ele não pediu meu número. Apenas disse que tinha sido bom conversar. E ficou por isso mesmo. Pensei nele nos dias seguintes. Não obsessivamente, não com ansiedade. Apenas pensamentos leves que apareciam em momentos aleatórios. Lembrava da forma como ele descrevia a luz. Do jeito que ouvia realmente quando eu falava, sem interromper, sem tentar dar soluções para problemas que eu não estava pedindo ajuda para resolver. 2 meses depois, nos encontramos novamente. Dessa vez foi coincidência de verdade. Eu estava no parque com Sofia num sábado de manhã. Ela corria atrás de pombas, rindo daquela forma desinibida que crianças pequenas têm. Ouvi alguém chamar meu nome. Era ele, com uma câmera pendurada no pescoço. Gisele! Que surpresa boa! Sofia veio correndo, segurou minha perna, olhou para ele com curiosidade. Essa é a Sofia? Ele perguntou, agachando para ficar na altura dela. Oi, Sofia. Eu sou o Rodrigo. Trabalho com sua mãe às vezes. Sofia acenou timidamente e depois voltou correndo para as pombas. Rodrigo ficou observando. Ela é linda, tem seus olhos. Sentamos num banco. Ele me mostrou algumas fotos que tinha tirado naquela manhã. Flores com orvalho, um cachorro dormindo ao sol, uma senhora alimentando pássaros. Nada espetacular, mas havia algo na forma como ele capturava momentos comuns que os fazia parecer especiais. Você gosta de café? Perguntou de repente. Não agora, porque você está com a Sofia, mas algum dia, quando você tiver tempo. Se quiser. Sorri. Havia algo doce na forma hesitante como ele perguntava, tão diferente da segurança arrogante que Júlio sempre teve. Eu gostaria, respondi. Mas preciso avisar que meu tempo livre é bem limitado. E quando Sofia está comigo, ela é prioridade. Claro, não esperaria diferente. Podemos nos encontrar quando ela estiver com o pai. Ou, sei lá, podemos incluí-la. Conheço um lugar que faz um chocolate quente incrível e tem um espacinho para crianças brincarem. Foi assim que começou. Nada de grande. Encontros espaçados, sempre respeitando minha rotina com Sofia. Rodrigo nunca reclamou quando eu precisava cancelar porque Sofia estava doente. Nunca pressionou por mais do que eu estava pronta para dar. Levamos 4 meses nos conhecendo antes do primeiro beijo. Aconteceu na porta da minha casa, depois de um jantar simples que ele tinha preparado no apartamento dele. Sofia estava com Júlio naquele final de semana. Quando ele me deixou em casa, ficamos conversando no corredor sobre algo bobo, nem lembro quando e o quê. E então houve um silêncio, e ele se aproximou devagar, dando tempo para eu recuar se quisesse. Não recuei. O beijo foi suave, cuidadoso. Não havia pressa, não havia expectativa demais. Apenas aquele momento. Quando nos separamos, ele sorriu e disse: Boa noite, Gisele. E foi embora.
Sofia conheceu Rodrigo oficialmente 3 meses depois. Eu tinha certeza antes de fazer isso. Certeza de que ele não era passageiro, de que valia a pena incluí-lo na vida da minha filha. Fomos ao parque, os 3. Rodrigo trouxe pipas. Ensinou Sofia a empinar, correndo ao lado dela, segurando quando o vento ficava forte demais. Vi minha filha rir, solta, feliz. E vi Rodrigo não tentando ser pai dela, não competindo com Júlio, apenas sendo alguém bacana que estava ali. Não aconteceu rápido. 1 ano inteiro se passou desde nosso primeiro café até o dia em que Rodrigo me perguntou se eu consideraria morar com ele. Sofia já tinha 3 anos. Júlio tinha um relacionamento estável com outra pessoa, alguém que ele conheceu meses depois de Débora. Parecia finalmente ter amadurecido. A resposta que dei ao Rodrigo foi honesta. Preciso de tempo. Não porque não queira, mas porque preciso ter certeza. Pela Sofia, por mim, por você. Quanto tempo você precisa? Ele perguntou. Não sei. Alguns meses? 1 ano? Está bem. Não tenho pressa. Só queria que você soubesse que essa porta está aberta. Quando você estiver pronta, se estiver. Essa paciência, esse respeito pelo meu tempo, pelo meu processo, era tudo que eu não tinha tido antes. Júlio sempre quis as coisas no tempo dele, do jeito dele. Rodrigo entendia que construir algo real não tinha prazo. Hoje, olhando para trás, vejo como cada peça se encaixou. A dor com Júlio me ensinou a não me anular. A solidão me ensinou a gostar de mim mesma. O tempo sozinha me preparou para reconhecer quando algo era saudável. Rodrigo não é perfeito. Tem dias em que está absorto no trabalho e esquece de responder mensagens. Tem manias que me irritam, como deixar a tampa da pasta de dente aberta. Mas ele me respeita. Respeita minha filha. Respeita meus limites. E quando erramos, a gente conversa. De verdade. Sem gritos, sem pratos jogados, sem manipulação. Ainda não moro com ele. Talvez more em alguns meses. Talvez demore mais. Não há pressa. Sofia está crescendo num ambiente onde vê a mãe feliz, mas não dependente. Onde vê que amor não significa se anular. Onde aprende que merece respeito sempre. Júlio continua sendo pai dela. As visitas são regulares. O relacionamento dele com a nova namorada parece estável. Não somos amigos, ele e eu, mas conseguimos estar na mesma festa de aniversário da Sofia sem tensão. Conseguimos conversar sobre a escola dela, sobre médicos, sobre rotina. É o suficiente. E quanto a mim? Sou arquiteta, mãe, mulher. Não nessa ordem específica, porque algumas vezes uma dessas partes pesa mais que a outra. Tem dias que sou mais mãe que qualquer outra coisa. Dias que sou mais profissional. Dias que sou simplesmente mulher aprendendo a amar de novo. E está tudo bem. Porque aprendi que não preciso ser perfeita em tudo, o tempo todo. Preciso apenas ser verdadeira. Comigo, com Sofia, com quem estiver ao meu lado. Aquela noite, quando Júlio disse que a licença maternidade não era doença e que eu deveria trabalhar, ele não sabia que estava me libertando. Estava me forçando a enxergar o que eu vinha ignorando, que nosso casamento estava quebrado, que eu estava me perdendo, que precisava reagir. Hoje agradeço. Não por ele ter sido cruel, mas por aquela crueldade ter me acordado. Por ter me dado a coragem de escolher a mim mesma. E essa escolha mudou tudo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.